Olá pessoal, boa noite. O Diálogo Aberto hoje recebe o professor Diogo Arraes, ele colunista das revistas Exame e Você S.A. Tá? Sejam todos bem-vindos. Marta Salles, bem-vinda. Recebi, viu, Marta, a sua mensagem. Obrigado. Muito obrigado, Marta. Marta, na sexta-feira vamos ter uma live aqui especial também de turismo, tá? Sempre importante a sua participação. Aguardando aí o professor Diogo chegar. Com certeza, Marta. Custódio, bem-vindo. Juju Rodrigues, bem-vinda. Alessandra Miranda, bem-vinda. Vamos ter uma conversa hoje muito boa aí com o professor Diogo Arraes. Bruno Braide, bem-vindo, boa noite. Sérgio Fonseca, bem-vindo. O professor está chegando aqui agora. Professor Diogo. Professor Diogo Arraes, boa noite. Boa noite, tudo bem? Como vai? Um prazer estar aqui com todos os seus... com todas as pessoas. Agora sim. É um prazer estar aqui com todas as pessoas, todos os ouvintes e telespectadores do programa Diálogo Aberto. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. É um grande prazer para o Diálogo Aberto recebê-lo, professor. Obrigado. Então, para iniciar a nossa conversa, eu tenho aqui uma pequena biografia aqui, por gentileza, professor. Hoje o nosso convidado especial é o professor Diogo Arraes, ele professor da língua portuguesa, colunista das revistas Exame e Você S.A., consultor em empresas, fundador da Arraes Cursos e criador do canal Mesma Língua no YouTube. Isso. E o tema da nossa conversa de hoje, quem se comunica bem vai além. Sempre, né? Com certeza. Professor Diogo, nós fizemos aqui já nessa série de lives com psicólogos, né? Psicólogos, psiquiatras, enfim, e psicanalistas, e todos disseram da importância da boa comunicação, sabe? Inclusive, até nos relacionamentos, até que as pessoas estão em isolamento, né? Então é importante, nesse momento de isolamento, ter uma boa comunicação dentro das residências, né? Na família, porque já é um momento tão estressante, um momento tão complicado que a gente está vivendo, e se não tiver uma boa comunicação, pode piorar mais ainda. O senhor, como especialista aí da comunicação, o que é que o senhor pode acrescentar com relação a isso? O ser humano é extremamente complexo no sentido daquilo que é o improviso. Nós, todos, temos dificuldade com aquilo que sai do roteiro, com aquilo que sai do nosso plano. Existem
existem dois pontos improváveis, os quais nós nunca planejamos. Uma crise sanitária e quando, por exemplo, uma sociedade passa por uma crise política. Tudo isso mexe muito com a sociedade. E estamos vendo nesse período de isolamento, nesse período pandêmico, que a crise sanitária trouxe o improvável, aquilo que vimos apenas nos filmes. Nós todos, é até curioso uma pessoa que diga, por exemplo, que no período de isolamento, não, estou tudo bem, comigo está tudo ótimo, né? É impossível que alguém não tenha sido atingido de uma forma direta ou indireta por tudo isso que estamos vivenciando no mundo. E eis aí o cuidado que nós devemos ter com aquilo que emanamos, com aquilo que exalamos. Então, algumas pessoas podem não contrair o coronavírus. Eu espero que, de fato, a maioria realmente não contraia, que não sofra com o coronavírus. Eu, por exemplo, tive na minha família, minha irmã passou por alguns episódios, digamos, terríveis em relação a isso. Mas outros problemas virão por causa de tudo, devido a tudo isso que nós estamos vivendo. Ou seja, o grande ponto é o seguinte: como minimizar todos os maus resultados que possivelmente possam advir de uma crise pandêmica. Essa diminuição acontece justamente com a nossa preocupação, com a preocupação que eu tenho com o semelhante. Esse é o primeiro ponto. Então, a noção sobre isolamento parte desse pressuposto, ou seja, a maneira com a qual eu vou cuidar do outro, do meu semelhante. Em uma situação estressante, é normal que é até natural que as pessoas busquem palavras não muito bem pensadas. Qual é o risco de tudo isso? O risco é muito grande de nós, de repente, perdermos a danada da credibilidade por ruídos, pela falta de produtividade no trabalho e ruídos que advêm de um processo comunicativo um tanto quanto estranho àquela biografia, estranho a uma pessoa. Então é muito importante, nesse momento, tomar um cuidado enorme com os hábitos que possam possivelmente interferir na comunicação, no vocabulário e, claro, na convivência com os seres humanos com quem nós estamos ali rodeados. Como, por exemplo, eu posso aqui citar uma reunião à distância em que uma pessoa não esteja preocupada, por exemplo, com o semblante, que é um elemento de comunicação não verbal. Semblante, a saúde. Então, não estamos vivendo férias, isso não será para sempre, mas infelizmente algumas pessoas, as pessoas menos atenciosas, podem ter consequências gravíssimas desse tempo pandêmico. Professor Diogo, o poder da palavra é muito forte, né? Tanto para o bem como para o mal, né? Sim. Assim, existe, às vezes, uma palavra, ela é uma agressão, até como se fosse uma agressão física mesmo. Tem pessoas que, né, se machucam por uma palavra que, para reverter, é duro. Então, isso mostra o poder da palavra, né? Assim, e também, para o bem também, a palavra ela é um poder de influência muito forte, né? Os líderes têm um papel muito forte na humanidade. Quanto mais importante é um cargo, maior cuidado com a expressão verbal é necessário. Ou seja, um sujeito que representa uma nação, por exemplo, é um sujeito que deve ter um cuidado muito grande com as palavras, justamente porque elas têm o poder de construir e destruir. E o mais curioso é que o processo comunicativo também não é perfeito. Não existe processo comunicativo perfeito, porque não há ser humano perfeito. Mas há uma construção de discurso com menos ruídos. E isso é capaz de ser um grande elemento estratégico. Ou seja, nós tivemos inúmeros problemas no nosso país, no Brasil, advindos de um processo comunicativo descuidado. Ou seja,
Será que se houvesse um pouco mais de planejamento, neste momento tão dolorido da história, não só do país, da história da humanidade, se as palavras realmente passem de agora em diante, né, com esse bom pensamento, será que colheremos de uma maneira distinta? Não resta dúvida. O professor, por exemplo, em uma sala de aula, precisa saber que determinada frase tem um grande impacto ali com seus alunos. Um médico em uma consulta precisa ter também cada vez mais essa responsabilidade vocabular. O vendedor pode usar um argumento apenas pela venda, mas se o produto realmente não funciona, aquelas palavras no futuro serão palavras motivos de dúvida em relação à reputação desse profissional. Ou seja, a comunicação é a grande ponte para uma pessoa realizar o seu sonho, o seu objetivo. É preciso tomar muito cuidado porque uma vez que se busca, que se tem um sonho e esse sonho passa por essa palavra, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que é construído. Porque aí depois também adentramos no campo da responsabilidade, que é exatamente isso. Um comunicador responsável é uma pessoa que estuda o seu público-alvo e coloca uma mensagem verdadeira e de transformação àquela comunidade. Isso é muito importante. Com certeza. Professor Diogo, eu já participei de reuniões empresariais, né, que o assunto ele dava para ser bem objetivo para ter um melhor resultado, sabe? Certo. E quem estava comandando a reunião se prolongou muito, que ficou uma reunião muito cansativa e não chegou-se ao resultado que gostaríamos. É importante controlar esse tempo da reunião, não é, professor? Não tenha dúvida. Um dos maiores defeitos na concepção de um texto, de uma apresentação, é a chamada prolixidade. É o termo técnico, é esse da questão da prolixidade. Um profissional que apresentará um produto, uma palestra, ou mesmo que esteja numa rodada de negociação, é um exercício muito saudável, é fazer com que as pessoas saibam a duração daquele papo. Então, ainda mais em um mercado corporativo, de uma exigência tão grande em relação ao tempo, é mais do que suficiente, são 20 minutos, é um tempo absurdamente valioso a apresentação de uma ideia. E é saber realmente finalizar. Muitas pessoas creem que o prolongamento de um texto será suficiente para convencer, quando não. Quando prolongar um texto pode ser um aspecto muito negativo. E aí o que acontece também muito é que algumas pessoas ficam, de certa forma, sem graça de poder dizer que o texto ali está longo ou que a reunião, de fato, não é uma reunião tão agradável assim, né? Isso acontece muito no ambiente empresarial, é muito comum no ambiente corporativo. Eu participei de uma forma indireta, né? Ou posso dizer que de uma forma direta em grandes grupos educacionais e participávamos dessas reuniões e muitas delas foram extremamente agradáveis, mas outras, confesso que de fato prolongadas e às vezes com situações que não tinham absolutamente nada a ver com o tema. Mas lembrando, não é perfeito. Agora, um executivo precisa ter cada vez mais atenção a isso, porque pode ser que ali ele perca ou ganhe uma importante negociação, faça uma boa rodada de negócios. Isso é realmente relevante. Ok. A todos que estão nos assistindo, tá, pessoal? Quem quiser enviar perguntas aqui para o professor Diogo, pode enviar, tá? Que ele está aqui gentilmente para nos atender. E o nosso tema é quem se comunica bem vai além. Então, perguntas relacionadas à comunicação. Professor Diogo, fora aqui as lives, né, eu tenho um programa de rádio também aqui em Fortaleza. E quando nós entrevistamos magistrados, né, juízes, advogados, a gente sempre dá um alerta, médicos, para eles falarem de uma maneira mais simples, para o ouvinte entender melhor. Sim. Então, é importante essa adequação da linguagem nos ambientes, não é? Não tem dúvida. Geralmente, é muito comum que um profissional conviva com aquele tipo de vocabulário.
Isso é natural. E as pessoas, no ambiente, por exemplo, de vários desembargadores, é muito comum o uso de termo técnico. No ambiente, por exemplo, artístico, muitas pessoas têm também um estilo de palavras, de vocabulário. Agora, uma pessoa que consegue ser multifacetada em relação ao seu vocabulário terá mais alcance. O que acontece também bastante é que determinadas pessoas também se sentem, digamos, satisfeitas com o tipo de palavra. No entanto, o alcance pode ser menor. Ou seja, se alguém busca, né, se realmente esse profissional busca mais alcance, é preciso sim repensar e até enriquecer, ser uma pessoa bastante rica em relação ao vocabulário. Isso vai ajudar bastante. Ou seja, dar bons exemplos, contar boas histórias, pensar em sinônimos, são saídas excelentes. Me recordo, por exemplo, de uma advogada que tinha por hábito repetir a palavra diligência. Então, a todo momento usava a expressão diligência, 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 e aí não usava sinônimos, né? Ou por, com a devida vênia e tal. Não há necessidade porque a pessoa não está no tribunal. A pessoa está ali, muitas vezes, em um papo, em uma conversa livre, solta. Isso também não significa que essa pessoa será extremamente informal. É muito importante também que a comunicação revele a identidade dessa pessoa diante do processo comunicativo. Afinal de contas, formalidade não é feio a ninguém, bem como a informalidade. É muito interessante ser feliz no ato de comunicação, mas mais do que isso, poder transformar pessoas. Ou seja, um profissional que transforma a vida de pessoas, que melhora a vida dos ouvintes, sendo formal, ótimo. Sendo informal, ótimo. E essas diferenças constroem um mundo cada vez melhor. É isso aí. A Rosane aqui, obrigado, Rosane, parabenizando aqui pela live, obrigado. Tem uma seguidora aqui, professor, que ela está dizendo o seguinte, que ela sobreviveu a mais uma reunião que poderia ser um e-mail. É complicado. Difícil. Muitas vezes também não é a intenção de quem faz a reunião. Precisamos também dar um desconto às pessoas. Precisamos também de não tanta rigidez na hora de participar de um determinado bate-papo. Isso ajuda bastante. E no fundo, o seguinte, se essa reunião foi para negócios, entenda que também estar ali naquele ambiente pode proporcionar mais negócios. Então, é trabalhar e agir com criatividade. Isso também é uma adaptação interessante ao dia a dia corporativo. Professor, desde pequeno eu escuto uma frase: quem lê bem, escreve bem. Né? Quem lê muito, escreve bem. Isso é uma verdade? Uma das melhores companhias do mundo é o livro. Agora, hoje, é preciso entender que nem todo livro é uma grande companhia, ou se assim foi na história do mundo. É sempre muito interessante perceber que tipo de construção aquela determinada obra possui. Por isso é fundamental o papel do professor na sociedade, que, aliás, é um papel, infelizmente ainda, numa sociedade latina como a nossa, ainda muito pouco valorizado. Há um discurso muito bonito, mas a valorização de fato ainda não existe. Imaginarmos, por exemplo, que o professor passa muitos anos da vida dele, um professor de história, passa durante todos os anos da vida falando sobre Egito, e essa pessoa, infelizmente, tem algumas poucas oportunidades na vida de visitar o Egito. Muitos falaram sobre o Egito a vida toda e não puderam fazer uma visita. Quando nós sabemos que qualquer tipo de profissional que tenha um pequeno reconhecimento é capaz, sim, de ter boas viagens. Então, existe ainda uma falácia de valorização do profissional da educação no Brasil. É um discurso, digamos, ainda que é muito goela abaixo, né? Os professores universitários no Brasil são muito mal valorizados e são eles os guias em relação a uma leitura de qualidade. Os livros são ótimos amigos, contanto que quem faça essa construção, quem construa possivelmente esse acervo, seja um professor
que de fato vá orientar a vida dessa pessoa. Então, isso é muito importante. O professor precisa ter um lugar de destaque na sociedade. Não se admite em um país de mentes tão brilhantes como a mente brasileira que um professor tenha reconhecimento de migalhas. Como, por exemplo, né, é muito interessante saber que muitos, na pandemia, passam um problema absurdo financeiro. Então, assim, estamos muito preocupados com outras atividades. Eu acho incrível que as atividades realmente sejam valorizadas, mas muita gente ainda se esquece da figura do educador, que num momento deste é uma figura isolada. O comunicador da escola pública não tem acesso ao ensino à distância e no futuro ainda terá, né, nos próximos dias ainda terá que conviver com o ambiente educacional de muitos e muitos ruídos. Então, quem pode proporcionar essa boa leitura é, de fato, o professor. É isso aí. Pessoal, quem está nos assistindo aqui, quiser mandar perguntas aqui relacionadas à língua portuguesa, comunicação, pode enviar aqui, está aberto para perguntas. Professor Diogo, eu conheço pessoas que dizem o seguinte: eu só memorizo se eu escrever. Então, assim, se ele não colocar no papel, ele não memoriza, não. Aí eu quero complementar, professor. Hoje, as pessoas estão cada vez mais escrevendo menos, né? Só digita e escrever nada. Isso é ruim? Essas duas gostaria de ouvir essas duas situações aí. Sim. Existe o prejuízo advindo do mundo digital. Não resta dúvida. Se essa pessoa, se esse profissional, enfim, a criança, o adolescente, realmente puderem reconhecer, puderem usar o lápis, a caneta, né? Isso é realmente uma atividade muito saudável ao cérebro. Nós tendemos realmente a memorizar mais se grafamos. É uma tendência. Ficar apenas no mundo digital, né, no mundo das telas, também é algo que nós, de fato, vivenciaremos. As pessoas comprarão cada vez mais obras no Kindle. É interessante fazer o apontamento, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que existem novas formas de aprendizagem. O que não se pode deixar, e aí realmente é um grande perigo, a memorização como um todo, é interessante que essa pessoa, que esse profissional possa ter esse contato, vamos dizer assim, estou lendo aqui não só com as novas tecnologias, super favorável à questão das novas tecnologias, mas cada vez saber que é o seguinte: a informação precisa ser de qualidade, é preciso ter atenção ao grau de concentração e produtividade e lembrar que cada geração, que o mundo também está passando por mudanças, e pode ser, sim, sem dúvida alguma, pode ser que no futuro os jovens façam mais o uso do tablet, por exemplo, do teclado, do que da caneta. Agora, que já de fato pode ser, né, já é uma grande prática. Mas deixar, por exemplo, a escrita de lado pode representar um risco. Pode. É preciso estudar um pouco mais sobre isso. Agora, de fato, nós lemos mais hoje em dia. Agora, não significa que por ler mais, temos mais qualidade na leitura. E é aí o grande ponto, né? A questão da qualidade de informação, qualidade de vida, qualidade de leitura, qualidade nos relacionamentos. Isso é por isso a educação. A palavra educar vem disso. Educar-se diante de todos os desafios, os problemas do mundo. Professor Diogo, chegou uma pergunta aqui da seguidora. Ela diz o seguinte: professor, como criar títulos criativos que gerem curiosidade para o texto escrito? Sim, estudando muito o seu negócio. Essa pessoa que colocou essa pergunta quer a palavra para quê? Qual é o objetivo? Então, vamos falar especificamente sobre negócios. Se eu tenho um negócio, Rodrigo, hoje, por exemplo, se eu tivesse uma loja de brownie, aliás,
Um beijo aqui à irmã do meu pai, a minha tia Sueli, que está aqui, uma pessoa muito querida e muito amada por todos nós. Se eu tivesse uma loja online de brownie, por exemplo, tá? Então vamos pensar num título criativo de uma loja de brownie. A primeira coisa que eu vou fazer é catalogar todas as palavras. Professor, as mulheres aqui, tudo fazendo dieta, professor. Eu estou falando em brownie, professor. Se eu tivesse uma loja de brownie, então eu buscaria primeiro todas as referências da área. Então eu vou buscar todas as referências e aí vou fazer o quê? Eu vou catalogar as frases, as palavras mais usadas pelo meu concorrente. Para quê? Para fazer do mesmo jeito? Não. Então, é catalogar o tipo de palavra para que o meu negócio, possa ter palavras originais. O que acontece? Na maioria dos negócios, as palavras são muito copiadas. As palavras são as mesmas. Então, se nós viajarmos Brasil afora, os nomes das lanchonetes são idênticos. Geralmente o sujeito pega um sobrenome e coloca o nome num botequim, por exemplo, numa lanchonete de um restaurante. Isso é muito comum. Então são poucas as pessoas, Rodrigo, que pensam na originalidade da palavra. Então, porque, por exemplo, eu agora falando como empresário, como na parte de consultor de empresas, um banco que tem destaque no nosso país, nenhum banco tem um slogan repetido. Então, o nosso negócio é o Bar do Brito. Então, o nosso negócio precisa ter um nome original. Isso faz muita diferença, tá? Então, eu, por exemplo, hoje, graças a muito trabalho, eu geralmente faço por semana 5 a 7 virais. Então, esses textos que viralizam, por quê? Porque eu tenho mais ou menos catalogadas as palavras que têm um grande potencial para viralizar. Sabe algo muito interessante? Por exemplo, Barbearia Dois Irmãos, Bar do Brito. Esses nomes se repetem muito, né? Então, por exemplo, nome de lanchonete, Status Lanches. Esses nomes se repetem demais. Então, a pessoa precisa... Pode até ser que esse nome realmente viralize. Maravilha. Aliás, o nome precisa ser simples. Simplicidade vende. Tá? Então, essa pessoa que fez essa pergunta, que é bastante ampla, tem que imaginar o seguinte: palavra é dinheiro no bolso. Tá? Então, assim, se você fizer o uso da palavra correta, você coloca dinheiro no bolso. Ah, por que você está falando isso? Porque eu tenho um negócio. Então, além de professor, eu tenho um negócio. E o meu negócio na pandemia é um negócio que cresceu. Cresceu por quê? Eu tive um crescimento do negócio a partir do momento em que eu comecei também a escrever de maneira correta. Mas, Rodrigo, é fundamental o trabalho. Por exemplo, cachorro-quente do Pluto. É divertido. É legal. Agora, quem falou isso aí do cachorro-quente do Pluto, pode pensar o seguinte: você quer vender? Não sei se você tem essa loja de cachorro-quente. Você precisa escrever bem no Instagram. Tá? Então, assim, eu estou muito acostumado com 400, 600, 800, isso de cliente. 1.000, 2.000 curtidas. Eu tenho um cliente, Rodrigo, no Pantanal, a cidade dele tem 15 mil habitantes. Sabe quanto dá um post dele em curtidas? 2, 3 mil curtidas. 1/5 da cidade curte. É muita gente. Então, assim, é a página famosa de Facebook de uma cidade de 15 mil habitantes. Será que ele vende? Claro que vende. É óbvio, mas porque tem criatividade. Então, não adianta vender sem criatividade. Então, assim, acho que um dos mestres da venda na comunicação é um senhor chamado Silvio Santos. Então, o Silvio, como um grande comunicador, é alguém que sempre foi muito criativo na comunicação. Então, assim, se vai vender por mídia social, precisa da palavra escrita. Então, precisa saber a língua, precisa ter criatividade, precisa conhecer o público-alvo, e aí sim, para encantar as pessoas. Pronto, professor, e chegou aqui uma pergunta: e os títulos de textos escritos, professor? Como escolher esse título? Tá. Uma dica super válida é a seguinte: você pode fazer sempre falando de uma maneira genérica, tá? A pessoa que perguntou isso, se puder me dar uma situação, nós criamos agora o título. Mas assim, pense em algo numérico, tá?
Então, bom humor vende mais, vende muito. O que eu acho que mais vende é a emoção. Emoção vende mais que bom humor. Tá? Um gênio da emoção, por exemplo, é o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, humorista, perfeitamente. Mas é um sujeito que fez um exército. Ele fez um esquadrão pela simplicidade, pela emoção. Isso é inteligência, de comunicação. É ser muito inteligente. Então, por exemplo, até numa separação, as pessoas ficam do lado dele. Ah, existe a figura do machismo? Até pode existir. Mas é inteligência, humildade, posicionamento, riqueza vocabular, muito acima da média. Então, vamos lá. Números. Então, a pessoa, por exemplo, lá do cachorro quente, ela coloca o seguinte, poderia colocar como título, né? 3 razões para comer o cachorro quente do Pluto. Por quê? Porque esse título viraliza muito. Porque ela tem uma noção exata, então ela vai passar ao leitor uma noção exata, ela coloca algo inusitado sobre cachorro quente, tá? Criativo. Então, há uma tríade que precisa ser respeitada na produção de um texto que a pessoa busca viralizar. Então, por exemplo, alguém que busca viralizar precisa. Camila, mas aí a Camila falando que o português do Whindersson não é muito bom. Só que aí o seguinte, o que acontece? Nós estamos falando aqui sobre venda, tá? Sobre patrimônio, né? Sobre criatividade e venda. O Whindersson é muito mais do que um fenômeno. Muito mais do que um fenômeno. Porque o que adianta um sujeito que tem o português perfeito e não vende? Nada. Nada. Eu amo a língua portuguesa, mas o que adianta um sujeito completamente formal, e depois eu poderia dizer, se não vende, não é compreendido, as relações são terríveis, as relações são Agora, esses humoristas que falam errado, né, que fazem sucesso, mas falando um português terrível, isso aí não educa mal as crianças, não, assistindo esse português? É o seguinte, porcaria, né? Vamos usar o seguinte, algo ruim, nós usamos essa expressão, menino, não assiste isso não, que isso aí é porcaria. Pode ser bom para a criatividade. Pode ser bom para a criatividade. Radicalismo nunca funcionou em nada, nem a formalidade, nem a informalidade. Então é o seguinte, os pais, no ato de educar, dão um bom exemplo. Porque, por exemplo, se eu vejo um pai meu que fala, você gosta de humor, eu vou te apresentar os melhores humoristas do mundo. O Jô Soares, por exemplo, gênio da palavra, gênio, tinha crônicas belíssimas. Certo? A internet patrocina muita porcaria. Então, assim, por exemplo, essa rede social aqui, o que valoriza de sexualidade não é brincadeira. Certo? Então, assim, o adolescente já nasce vinculado à questão de sucesso é mostrar-se. E aí, essa ideia da falsa liberdade. Tudo bem, nós temos o livre-arbítrio. Eu posso sim recorrer à seminudez, eu tenho o direito de fazer isso. Só que isso pode ser extremamente ruim à linguagem, ao serviço que eu vou prestar, às regras de uma empresa, o meu produto em si. Então, é preciso separar muito bem o artista, a influência, o que realmente é uma cultura que é voltada ao intelecto e outra que não é. Tá? Então, assim, radicalismo não funciona. Então, assim, ter um lar harmonioso, inclusive é o seguinte, vamos lá, né? Existem notáveis da religião, que usam o bom humor. Nem sempre essas pessoas acertam. É preciso tirar essa ideia da perfeição. Ninguém vai acertar sempre. Tá? Professor, e as pessoas... Uma pessoa fez um lembrete aqui. A tríade de um texto viral. Tá? Um tema simples. A tríade é um tema simples, de uma maneira criativa e que toque a emoção. O simples, de uma maneira criativa e que toque a emoção. Manda lá. Professor, as pessoas que têm muito conteúdo, mas quando chega em público, dá o branco, professor. Egoísmo, falta de prática.
excesso de tensão causado por uma supervalorização do momento, uma pessoa que não treinou. Você já viu um atleta olímpico que chega ao momento da prova e não salta? É até possível, mas na média é alguém que vai lá e faz. Por quê? Porque treinou muito tempo para aquilo, né? Então é fundamental a questão do treinamento. Sem treinamento fica muito difícil. Muito difícil. Tá? Então, assim, conhecer do tema e lembrar que uma palavra sua pode transformar a vida do outro. Isso é muito importante. Todos nós temos um potencial muito grande. O maior comunicador da história da humanidade, Jesus Cristo. Jesus sempre nos mostrou que pensando no bem alheio, nós vamos sempre aumentar o nosso grau de sucesso. Amar o próximo como a si mesmo, não há erro. Esses são pilares do mundo. A partir do momento, então, em que eu sou útil ao outro e que eu sei que aquela minha palestra será uma palestra útil à pessoa, eu simplesmente vou lá e vou fazer. Agora, não existe ideia de perfeição. Sem essa ideia de perfeição, ter coragem para fazer. Isso faz diferença demais na vida. Ok. Professor, chegou uma pergunta aqui da minha mãe, que ela está assistindo a live aí, Marta Pereira, sim. tá? Marta Pereira. Marta. Ela pergunta, professor, quem tem uma boa dicção e bom uso da gramática, Travou? fica além de... Tá ouvindo, professor? Ok? Quem tem a boa dicção, bom uso da gramática... fica além das pessoas que não são aprofundadas no assunto? Depende do assunto. Na média, sim. Porque uma pessoa que consegue ter uma boa dicção é alguém que treinou, é alguém que pensa no ritmo, na cadência, é alguém que consegue envolver a sua plateia. Pensar no ritmo é muito importante. E o conhecimento gramatical é uma ferramenta a mais à exposição. Então, isso é fundamental. Então, dominar uma plateia, quanto mais ferramentas eu tenho para dominar um conteúdo, uma plateia, para passar a minha mensagem e transformar as pessoas, mais será o meu impacto. Não tenha dúvida. É muito importante, é muito interessante pensar que com palavras nós conseguimos revolucionar uma determinada marca, uma ideia, um propósito. Isso é bem interessante. Ótima pergunta, ótima. Muito obrigado, Marta. Professor, e como você produzir um conteúdo transformador, professor? Primeiro, ser apaixonado por aquilo que faz. Quando você é apaixonado por aquilo que faz, é muito menos complexo chegar à realização de um sonho. Nós nunca sabemos do amanhã, mas nós sempre podemos fazer um hoje diferente, o momento agora. Se nós não trabalhamos com aquilo de que gostamos, fica muito difícil ser um realizador, fica muito difícil ser um transformador. Nós só conseguimos mover multidão a partir do momento em que realmente gostamos daquilo que fazemos. Eu acho fundamental, como educador, ter algo em que você acredite. Então, se você tem uma crença, e essa crença, nem que seja apenas na força movedora do amor universal, isso já ajuda bastante, porque isso vai fazer com que essa pessoa levante todos os dias pela manhã e desenvolva o propósito de mudar a sociedade. É muitíssimo interessante para que uma pessoa seja transformadora, que ela desenvolva bons hábitos. Então, é muito difícil uma pessoa que tem ressaca 2, 3, 4 vezes por semana ser alguém transformador, porque é uma pessoa que vai se desconcentrar bastante. Então, ter a boa concentração e realmente ser determinado a mudar a vida das pessoas, isso é muito possível. A realização do sonho nada mais é do que persistir por volta de uma década, e essa persistência precisa também trazer uma solução às pessoas. Essa pessoa vai atingir muito, bastante. Professor, para ser um bom comunicador, é bom aliar a roteirização, você roteirizar o que você vai falar, e também ter a espontaneidade, também é importante os dois, professor? Ótimo. Perfeito. Espontaneidade é uma riqueza, né? Ser simples, uma pessoa natural.
Exato. A outra foi, outro ponto, roteirização. Eu, por exemplo, uma das minhas formações é como roteirista. Eu fiz roteiro em cinema. Então, uma pessoa que faça roteiro, eu fiz um curso rápido, então não é o curso prolongado. Mas estudei em um lugar muito bom, que foi a Academia Internacional de Cinema, a AIC, aqui em São Paulo. Então, eu sempre indico a quem precisa da palavra estudar de uma forma ou outra, seja por um curso rápido, livre, estudar a questão do roteiro. É muito interessante uma pessoa que estude o roteiro. Como fazer um roteiro de uma maneira simples aqui, a nossa exposição, né? Essa pessoa pode escrever as palavras que são chave. Então, é sempre ter acesso a uma caneta e escrever ali palavras que são chave. Mas, pelo amor de qualquer coisa, cuidado com a lapidação dessas palavras. Não vá falar palavras as quais essas palavras precisarão de uma correção muito séria, porque pode ser que não haja tempo, né? Eu tomo muito cuidado com aquilo. Existe uma frase muito bonita no mundo do marketing digital, da internet, que é melhor o feito do que o perfeito. Mas eu também preciso tomar muito cuidado com aquilo que será exposto às pessoas, porque num primeiro momento pode ser que também haja uma decepção muito grande. Nossa, então como fazer, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É muito interessante revisar. Revise o conteúdo. Revise aquilo que será exposto. Agora, quem consegue ser espontâneo, como se estivesse conversando como se estivesse conversando de uma maneira bastante humana, ali ao vivo, e ao mesmo tempo demonstrar uma boa seleção das palavras, o posicionamento é muito diferente. As companhias, o que essa pessoa vai gerando ali no meio dela, a quantidade de pessoas que ela vai transformando é muito forte, muito forte. Professor, chegou aqui uma pergunta. Professor Diogo, com tantas empresas e pessoas anunciando, como podemos usar as palavras, imagens e símbolos para conseguir a atenção do nosso público? A atenção é conseguida com utilidade. Eu gosto sempre de fazer a seguinte analogia. Qual era, Rodrigo, um livro que todas as pessoas tinham em casa? Não era. A Bíblia, tudo bem. Aliás, um livro transformador. A Bíblia, tudo bem. Mas não falemos de leitura bíblica. Vamos falar de um livro, as pessoas pagavam uma fortuna por esse livro e todo mundo tinha esse livro em casa. Resposta: lista telefônica. Por que as pessoas compravam a lista telefônica? Porque a lista é útil. Muita gente acaba produzindo conteúdo, fazendo texto, desenvolvendo uma palestra que não tem utilidade a ninguém. A audiência é a utilidade. Então, por exemplo, por que um músico como um Gustavo Lima vende muito mais do que um outro músico que de repente fica trancafiado no estúdio? Simples. Ele trabalha com um produto muito mais popular e o produto tem uma utilidade numa determinada cultura maior, que é a ideia de mercado. Então, uma pessoa que estuda um determinado mercado e uma utilidade, usa até de determinados gatilhos para atingir mais pessoas. Então, tudo isso é texto. Existem músicos incríveis, eruditos, que atingem muita gente. Então, tudo é questão de texto, de comunicação, de palavra e de estratégia. Isso é fundamental. Sem estratégia é muito difícil, né, o crescimento. Tá? Inclusive, essa pessoa que fez essa pergunta, ele está dizendo que divulgou uma promoção na cidade dele, que tem 115 mil habitantes, alcançou 19 mil pessoas, mas não vendeu nada. Ele acha que não vendeu nada. Ele acha que não vendeu nada. Ele vendeu lembrança, ele vendeu a marca, ele vendeu memória. Sabe o que eu quero dizer a essa pessoa? Eu não sei o nome dele. Eu fiquei um ano, eu coloquei 96 vídeos no ar, depois de uma experiência de 15 anos como professor de língua portuguesa. Tive alunos em todos os estados do Brasil. Um ano o meu canal não tinha nem 2.000 inscritos.
Só depois de 1 ano é que o meu canal cresceu. Então, nada é à toa. Essa promoção dele aí não é à toa. Não é à toa. Ah, eu não vendi o produto físico. Ele acha que não vendeu. Existe indicação e às vezes essa pessoa não falou. Agora, fixem a mídia social. Fixem a mídia social no seu negócio. Veja o que acontece. Se já é difícil com, imagina sem. Professor, se a mídia não fosse tão boa, a Coca-Cola não fazia mais mídia, né? Não só a Coca, né? Não só a Coca. É muito importante. O que assim, o empreendedor no Brasil, por exemplo, eu passo muito isso, né? O meu estoque é a palavra, certo? Eu passo muito por isso. A pessoa fala assim: por que eu vou fazer um curso de português? Ah, eu vou aprender artigo, substantivo. Você acha que vai aprender isso, só que você vai aprender muito mais. Entendeu? O brasileiro, não sei se é só do brasileiro, mas as pessoas são muito também, querem um resultado muito concreto. Então, assim, eu vou investir 5 mil no Facebook, mas eu vendi 15 mil. E investir não quer? Que é literalmente pagar o preço. Então, assim, sabe há quantos anos eu tenho minhas mídias sociais? 11 anos. A minha conta no Twitter, eu abri em 2009. São 11 anos de trabalho. 11 anos de trabalho. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo, né? Hoje tem um alcance... As minhas mídias têm um grande alcance, graças ao bom Deus. Não é bom. A seguidora aqui, a amiga Ledinha, está dizendo que o brasileiro é muito imediatista, né? Quer logo. Pode ser o ser humano todo, né? É o ser humano, né? Seria possível pensar, falando sobre a nossa cultura, sim. A nossa cultura, sim. A nossa cultura, sim. Então, professor, as pessoas... Rodrigo, a sua conterrânea de São Paulo, a Andréa Nakane, ela está dizendo que muitos influenciadores digitais assassinam a língua portuguesa. Assassinam a língua portuguesa, as comunicações são terríveis, e não são só influenciadores digitais. Aliás, os tais, né, o digital influencer, essa expressão que não tem pele em cabeça usar essa expressão em inglês, mas é o seguinte, os influenciadores digitais, mais do que em qualquer outra época, agora serão muito cobrados, já estão sendo, né? Há agora a tal da cultura do cancelamento. Então, é preciso tomar um cuidado muito grande com isso. E por que eles fazem uso assim? Muitos deles nem sabem o que eles podem ganhar com isso, com o bom uso da palavra. Então, há os que fazem o bom uso e ganham muito mais. Só que não é dinheiro em si. Chega um momento da nossa vida em que nós não preocupamos mais com dinheiro. A questão é a paz de espírito, a questão é a harmonia, é transformar a vida de pessoas. Então, assim, eu me sinto extremamente satisfeito com a mensagem que eu quero transmitir às pessoas. Mas eu posso melhorar? É claro. É claro que eu posso melhorar. E se eu tivesse um público de um influenciador como esse, de milhões de pessoas, milhões numa conta só, eu pensaria cada vez mais na responsabilidade que eu tenho, até mesmo espiritual, de desenvolver aquele tipo de trabalho. É preciso tomar muito cuidado com isso. Então, as pessoas têm uma verdadeira emissora de comunicação nas mídias sociais e não sabem o que vão fazer com isso. Consequentemente, muitos desses influenciadores que usam mal a palavra, muito mais do que questão gramatical, estão ficando doentes, pessoas que estão se matando, o índice altíssimo de suicídio, e essas pessoas poderiam cuidar de quê? Do aspecto vocabular e espiritual, emanando às pessoas o que elas de fato querem para o mundo melhor, ou se elas querem esse mundo melhor. Então, assim, o presidente, né, dizem muito, o presidente da República, essa reclamação, o deputado tal. Então, seja esse agente de mudança com essa palavra desse jeito. Faça a diferença no mundo. Então, nós vivemos polarizados por uma série de ideologias, ainda num país extremamente racista, machista e tantos istas. E nós fazemos o que de diferença em relação às nossas palavras para a extinção ou a diminuição desses preconceitos
Que tipo de nova palavra eu busco? Será que realmente a minha busca é uma busca pelo caminho divino? Então, no lugar de criticar, eu realmente estou sendo, o Cristo ou a entidade líder que age na qual eu creio para amar o próximo ou para criticar? Verdade. Professor, nós estamos aqui indo para a reta final aqui da nossa live, né? Sim. Eu queria, assim, que o senhor desse algumas dicas de livros para quem está nos assistindo. O pessoal gosta de ler e tudo. Qual é uma dica de livro aí, professor? 3 degraus. Toda pessoa que vai montar um acervo, a pessoa precisa de 3 degraus, tá? 3 degraus. Degrau espiritual, o degrau dos hábitos e o degrau da profissão. Então, com esses 3 tipos de leitura, então, degrau espiritual. A pessoa precisa acreditar em alguma coisa, precisa ter um propósito de vida. Então, que é a parte da transformação. Eu, por exemplo, tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Então, busquei, por exemplo, na pandemia, então, ler os livros de Provérbios, Sabedoria, os Salmos, e fazer essa leitura, então, matinal, todos os dias, ter realmente o hábito. O brasileiro não dá prioridade à leitura. Muitos. É dar a prioridade. Então, a parte espiritual. Então, se eu tenho uma outra crença, busco obras daquela crença. E procuro me aperfeiçoar nisso. Segundo, leituras de transformação pessoal. Livros sobre a parte filosófica da felicidade, a parte sobre história do nosso país, do mundo, para que eu possa ser esse agente de transformação. Então, ser consciente sobre felicidade, a maturidade como ser e agente de transformação no Estado democrático de direito. E o outro polo são as leituras que vão me aperfeiçoar como profissional. Então, tem o polo espiritual, o polo de transformação como ser e o outro polo profissional. Tem que ter esse tipo de leitura. Ok. Professor, chegou uma pergunta aqui, falta pouco tempo, mas a Mariana, ela diz, professor, como fica a cultura do homem? Me referindo ao velho, o homem é um produto do meio. A criança hoje já nasce teclando um celular, sem ao menos ter sido alfabetizada. Quem deu esse celular à criança? Quem deu esse celular à criança? A mãe, né? A mãe, o pai. A mãe. Então, a mãe permite o celular porque acaba sendo um subterfúgio para que ela não tenha... para que ela tenha ali um objeto de atenção, enfim, aquilo ali é um objeto de interação. Os pais não leem. Se os pais não leem, né, em um lar em que os pais não leem. Há lares fantásticos. Aliás, é por isso que existem tantas pessoas extraordinárias na nossa sociedade. Então, se o pai não lê, se a criança convive com o xingamento, se a criança convive em um lar completamente desarmonizado em relação à energia, a criança será uma criança normal, vamos assim dizer, sob o ponto de vista de produtividade? É claro que não. É óbvio que não. Isso aqui, a mente humana, dizem estudiosos que a mente humana é capaz de comportar 150 mil computadores. Então, é extremamente inteligente. Viver em um ambiente desarmônico é ter desarmonia. Viver em um ambiente digital fútil é ter futilidade. Letra, de frases simples a outros materiais, tudo isso pode interferir, não é que deve, pode interferir bastante no processo da educação desse novo ser que habita o planeta. É isso aí. Professor Diogo, antes das suas considerações finais, eu vou dar só alguns avisos aqui para os seguidores, por gentileza, tá? Claro. Para quem está nos assistindo aí, né, quem não segue ainda o professor Diogo, você vai lá em cima na sua tela, lá, clica e segue aí o professor. Tem muito conteúdo importante, que é bom acompanhar. E também, quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, clica lá em cima, lá tem o endereço, segue o Diálogo Aberto. Nós temos lives, né, com muito conteúdo.
Então, assim, é importante acompanhar nossa programação de lives. Amanhã, professor, vai ser importante esse link aqui. Amanhã nós vamos receber aqui uma advogada, né? Ela é especialista em sustentação oral e ela é professora de oratória. Que Então, maravilha. foi muito bom ouvir aqui um professor aqui da língua portuguesa, que é esse nosso debate hoje, e amanhã fazer esse link com ela, né? Ela já ganhou concursos de oratória, então, assim, vai ser muito bacana que amanhã com ela, doutora Giovana. Então, amanhã às 19 horas, aguardo todos aqui para mais uma super live. E, professor Diogo, agradecer a todos que participaram aqui. Muitos comentários aqui dizendo que começaram a seguir o professor, parabenizando pela live. Enfim, professor, por gentileza, as suas considerações finais. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez, Rodrigo, e que tudo isso que nós colocamos aqui, realmente, todos esses elementos possam ser elementos transformadores e úteis a que as pessoas encontrem o seu caminho de realização e felicidade. Com certeza. Assim, professor, muito interessante assim, a sua aula aqui nessa noite. Eu tenho certeza que quem participou dessa live aqui vai ficar mais atenta realmente à importância da leitura, à importância de se colocar bem as palavras, né? E vai separar o joio do trigo, né? O que é de entretenimento, pronto, o que é de entretenimento, o que é de humor, o que é, né? Não ter muita rigidez, como você falou, né? Saber exatamente. Cada qual no seu quadrado. Obrigadíssimo, viu? Pois, pronto. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui no Diálogo Aberto. Quem não assistiu toda, pode ir lá, assiste o que não assistiu e também pode encaminhar para quem tem interesse. Professor, muito obrigado por sua gentileza. Que Deus abençoe, muita saúde. Amém. Aí. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Valeu. Tchau, Boa noite. Tchau. Valeu, pessoal. Pessoal, muito obrigado aí pela participação, tá? Nos prestigiando aqui. Mais uma aí grande live, né? Com o professor Diogo Arraes, tá? Obrigado, Cris Almeida Menezes, obrigado. Mariana, obrigado, Mariana. Muito obrigado pela pergunta, pela participação. Valeu demais. A Pamela Damasceno, obrigado. Doutora Pamela. Cláudia Freitas, obrigado. Então, pessoal, amanhã encontro marcado aqui às 19 horas, né? Uma professora de oratória. Ela ganhou vários concursos já de oratória, tá? Então, ela vai ser importante esse link aqui que nós vamos fazer com essa live de hoje, ok? Então, tá avisando aqui que dentro de 1 minuto e 40 segundos vai cortar. Muito obrigado, Érica. Érica Damasceno, obrigado pela participação. Valeu demais. Enfim, vocês sempre abrilhantam as nossas lives. Alessandra Miranda, obrigado. Cleide Alencar, obrigado. Rosane, obrigado a todos. Falta aqui 1 minuto e 20 segundos, tá? Obrigado. Mariana, parabenizando aqui pela live. Muito obrigado, Mariana. Amanhã às 19 horas e vamos aí acompanhar a programação do Diálogo Aberto. Marcela Colares, diretamente lá de Manaus, do Amazonas. Terra boa. Obrigado, Marcela, pela participação de sempre. Obrigado, Érica. Valeu demais. Amanhã aguardo todos aqui às 19 horas. Mais uma super live, tá? E vai ser sempre importante a participação de vocês. Fazendo perguntas, comentários. Sempre importante esse diálogo aberto. Muito obrigado, Érica. Obrigado, Mariana. Muito obrigado. É isso aí, Mariana. Nós gostamos realmente de... o programa já diz, diálogo aberto. Prestigiar aí o comentário, as perguntas, né? Interagir realmente com os seguidores aí para realmente enriquecerem o debate aqui, a conversa, tá? Muito obrigado.
Valeu, pessoal. Vai cortar aqui agora. Boa noite. Que Deus abençoe e saúde a todos.